Eu vou ler a partir do versículo 1. Peço que você acompanhe a leitura. Minha tradução é revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Obrigado, Deus, pela bênção de nós estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Fale o nosso coração, nós te pedimos, Senhor Deus. Nós queremos aprender mais do Senhor mesmo e viver para te honrar e te glorificar, Senhor Deus. Nós cremos no poder da Tua palavra, que o Senhor que é quem transforma, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, Senhor Deus, nós rogamos que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, para que não só fique em nós entendido, mas também se torne a nossa prática de vida, Senhor Deus. Vivemos de acordo com a Tua palavra. É o que eu lhe peço, Pai, e louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos olhar especificamente para o versículo 5 ao versículo 8, a sabedoria, um pedido perseverante. Por que perseverante? Perseverante no sentido de ser constante. É algo do qual nós precisamos e devemos pedir constantemente ao Senhor. E não somente com a ideia de quantidade, por ser isso sempre, mas a forma como que nós pedimos. De maneira precisa, de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira fiel. É assim que nós devemos pedir a Deus essa sabedoria. Sabedoria essa que veremos nós, vem do alto. Sabedoria que vem de Deus. Mas nós vimos na semana passada, iniciamos na carta de Tiago e vimos que esse Tiago não é o Tiago filho de Zebedeu, nem o Tiago um apóstolo, ou o Tiago pai de Simão Judas, né? Esses três Tiagos, eles são citados na Bíblia, mas o Tiago que nós vimos, autor dessa Bíblia, autor dessa carta, é o meio-irmão de Jesus. Nós vimos isso, que Tiago foi um líder na igreja em Jerusalém, apesar de Tiago não crer no Senhor Jesus, a princípio, João capítulo 7, versículo 5 nos diz isso, mas o Senhor Jesus aparece a ele, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a partir do versículo 3, no versículo 7, diz que Jesus foi visto por Tiago, né? Então Tiago passa a crer no Senhor Jesus, é o que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, né? Na ascensão de Cristo estava lá os irmãos de Jesus no cenáculo, e possivelmente ali Tiago, que era o meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José, estava também presente. A data da carta, como nós vimos também, é uma carta, provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento. A data dela ali, antes, a morte de Tiago foi em 62, então a carta só pode ter acontecido até 62. Mas devido a Tiago não citar o concílio, algumas outras questões que ele faz, afirmações que lembra muito a gente do período em que a igreja estava entendendo o cristianismo e passando ali, né, dos dispersos, como ele diz, daqueles judeus convertidos, a entenderem a fé. Então nós entendemos que a carta aconteceu de 45 a 49, provavelmente ali. Então, Tiago, como eu disse a você, ele era considerado um coluna da igreja. Paulo o trata assim, dessa forma, né? E não é à toa que Paulo, nas viagens dele a Jerusalém, ele ia se reunir com Tiago. Pedro, quando ele é solto da prisão, ele fala para comunicar a Tiago, né, que isso aconteceu na vida dele, porque Tiago já era reconhecido. O próprio Judas, que é também irmão de Tiago, ao escrever a sua carta, finalzinho ali da Bíblia nós temos ali, ele cita Tiago, né? Então, tamanho reconhecimento que esse irmão já tinha. Interessante que naquele concílio que eu disse a você,
acontece ali por volta de 49 a 50 ali, concílio em Atos capítulo 15. Pedro fala naquele concílio, mas logo quando vai dar a palavra final para chegarem à conclusão, Tiago, ele diz: irmãos, depois que terminaram, muito interessante o versículo 13 do capítulo 15 de Atos, que diz que depois que eles terminaram de fazer aquele relato, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Né? Então, Tiago passa a falar aos irmãos. Então, ele que dá o veredito, por assim dizer, o que ficou acordado naquele concílio ali. Essa interpretação que nós temos desse autor da carta de Tiago. Como eu disse a você, várias citações do Sermão do Monte nós vamos ver hoje, né? Um paralelo. Se você leu o Sermão do Monte e você leu a carta de Tiago, você vai ver que Tiago ele faz boas alusões, não necessariamente citações diretas do Sermão do Monte, mas alusões com passagens do Sermão do Monte. É isso que faz Tiago. A carta de Tiago, queridos, tem por um objetivo, né, geral de focar na prática. Ou seja, você entendeu a fé. Não é à toa que, como eu disse a você, alguns, na época do concílio, para que essa carta entrasse no cânon bíblico, muito interessante isso, né, alguns tinham até uma certa resistência, porque parece que não há um aprofundamento na teologia na carta de Tiago. Tamanha ênfase na prática. Só que quando a gente começa a olhar e perceber o que o Tiago está dizendo, ela é tão profundo ao dizer que a fé, sem as obras, ela é morta. Ou seja, se você é um cristão, se você é convertido, se você tem a fé verdadeira, você vai viver, praticar, conduzir a sua vida como cristão. Porque se isso não acontecer, você não é um cristão. Essa fé que você diz que está viva, na verdade, ela está morta. É o que Tiago vai trazer, focando na conduta. Né? Como eu disse a você, alguns até entendem que Tiago é praticamente, por assim dizer, um livro de provérbios no Novo Testamento. Né? Tamanha a ênfase, se você ler provérbios, você vai ver ensinamentos. Às vezes eles parecem não estar ligados, e muitas vezes eles vão tratando mesmo, capítulo após capítulo, de um tema diferente. E Tiago, você vai perceber isso nas colocações, né? Também. Então, é um manual de conduta. Na semana passada, nós vimos que passamos e passando, né, pelas provações rumo à perfeição. Tiago deixa claro para os irmãos, os irmãos que ele cita ali, das 12 tribos que se encontram na dispersão, judeus convertidos e gentios, que ali também creem no Senhor Jesus, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por provação. Mas quem se alegra por passar por provação? É preciso sabedoria para passar pelas provações. Interessante. Por isso que vai, na sequência do capítulo, né, a sabedoria vai ser a ênfase que hoje nós vamos ver que Tiago dá no texto. Então ele diz assim, olha, primeira coisa que nós precisamos entender para a gente passar pelas provações, rumando, caminhando, indo à perfeição, primeira coisa precisamos entender que nós somos servos. Ele diz Tiago, não meio-irmão do Senhor Jesus. Ele diz Tiago, não líder da igreja em Jerusalém. Ele diz Tiago, não aquele que vocês já conhecem. Ele diz Tiago, servo. Tiago, aquele que serve. Ele diz isso. Servo de Jesus, aquele que salva. De Cristo, aquele que é o Messias prometido. Eu sou servo dele. Eu sou servo de Deus. E isso eu escrevo à igreja. Então a igreja precisava entender, primeiramente, que eles devem viver como servos de Deus. E entender que vão passar pelas provações. Provações fazem parte da vida, queridos. É uma realidade, nas quais nós vamos enfrentar. E nós enfrentamos. Nós passamos por provações. Ele falou assim, olha, o passardes por provações, finalzinho do versículo 2, o início ele diz, nós precisamos encarar, ainda que sejam provações, encarar com alegria. Como isso? Como é que a gente vai sorrir nas provações? Como isso vai ser real na nossa vida? Como é que a gente vai desenvolver isso? Nós precisamos entender que todas as provações têm um propósito. E ela não é o fim. Né? Deus permite que nós a passemos, mas ela não é o fim. Nós precisamos considerar, e essa ideia de ter por motivo, nós precisamos julgar o passar por várias
provações ainda que tenhamos que passar. E ele diz, nós precisamos, além de encarar com alegria, nós precisamos compreender o propósito dessas provações. Ele diz lá no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Literalmente, nós vamos ficar calejados, irmãos. Passaremos por momentos difíceis, e esses momentos difíceis vão fazendo com que a gente entenda que as provações, além de fazer parte da vida, elas vão produzir para nós uma perseverança. Entendendo que nós somos embaixadores nesse mundo, nós temos uma esperança de viver com o nosso Senhor a eternidade. Então, ainda que tenhamos provações, elas não são o fim em si mesmo. Ela sendo comprovada, e essa é a ideia da confirmação, vai produzir essa perseverança. Literalmente, não é, como eu disse aos irmãos, não é essa perseverança, como até algumas traduções colocam como paciência. Mas não é a paciência, na verdade é uma fortaleza da fé. Essa perseverança vai deixando a gente forte. Essa perseverança, nós vamos olhando para as provações, enxergando que elas são reais, mas elas vão produzir para a gente essa fortaleza da qual nós precisamos caminhar. E com isso buscamos o objetivo. Qual era o objetivo? Versículo 4. Como o Tiago coloca, a perseverança ela deve ter uma ação completa. Qual a finalidade? Nós sermos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, sem falta de nada. Essa ideia em nada deficientes, sem ter a necessidade. Essa provação que vai produzir essa perseverança, que ela vai ter essa ação completa, vai nos fazendo maduros, amadurecidos, íntegros, e sem a necessidade, nada deficiente, sem falta de nada. Por que eu estou focando nesse falta de nada? Porque o versículo 5, Tiago vai citar isso novamente, de uma outra forma, e nós vamos perceber aqui. Então, ainda que nós passemos pelas provações rumo à perfeição, nós precisamos caminhar nessa nossa vida cristã, dessa realidade da qual nós enfrentamos, pedindo a Deus, pedindo perseverantemente, confiantemente, sinceramente, honestamente, sabedoria. Irmãos, olha como Tiago começa a dizer aos irmãos, versículo 5. Se, porém, qualquer um, entenda isso, se, porém, qualquer um, quem quer que seja, algum de vós, necessite, sabe qual é essa ideia do necessite? É a mesma coisa do nada deficiente. Se alguém tem falta, se alguém tem essa falta de sabedoria, Tiago começa a dizer, quem aqui poderia levantar a mão e falar assim, eu não preciso mais nenhuma sabedoria. Estou tranquilo, pastor. Já cansei aqui o ápice da fé, não preciso de sabedoria. Qualquer situação aqui eu lido com facilidade. Eu acho que ninguém poderia levantar a mão, porque nós sabemos que até o mundo, aqueles que não conhecem a Deus buscam sabedoria. Eles buscam sabedoria. Sabedoria no conhecimento intelectual. Eles acham que ali haverá sabedoria, né? Sabedoria até mesmo na forma como vão agir em fazer coisas, manufaturar coisas, realizar coisas. Eles buscam a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria nos falta. E em muitos momentos ela nos falta. Acontece que Tiago fala assim, se algum de vós entende que necessita de sabedoria, e nós poderíamos dizer para ele, amém, porque nós necessitamos de sabedoria, nós precisamos enxergar que, olha, se é um pedido perseverante, eu preciso fazer porque eu necessito. Eu sei quem eu sou. Acontece que no pensamento grego, queridos, era tão interessante, foi a língua escrita da época, né? Havia 3 tipos de definição da palavra sabedoria, né? Em uma delas, a sabedoria ela era tratada com saber, mas um saber mais profundo, das coisas mais profundas. Isso era um tipo de saber. Um segundo saber era uma ideia mais de prudência. É uma ideia de como você vai praticar as coisas da maneira correta. Eles entendiam um segundo tipo de sabedoria. A primeira, por assim dizer, talvez pareceria teórica, porque ela é mais profunda, né? Mais interior, essa é a ideia principal. A segunda já tinha mais a ver com a conduta prática, né? E a terceira
era mais a ideia do entendimento, de você fazer julgamento das coisas, você discernir. Então, interessante nisso, né? No pensamento grego havia a sabedoria do conhecimento mais profundo, a sabedoria de uma forma de conduzir, da conduta, como você vai agir, e uma sabedoria da qual você vai discernir as coisas. Mas sabe o que é interessante? Que Tiago, ao citar essa sabedoria no idioma grego, que é o idioma da época, ele fala dessa sabedoria mais profunda. Mas aí você vai falar, pastor, mas o senhor acabou de afirmar tempos atrás, agora, alguns minutos, que Tiago fala muito da prática cristã. Então, se for assim, na lógica, Tiago não deveria usar o segundo termo para sabedoria, no ponto de vista grego, que era a prática cristã? Pois é, queridos. Como eu disse a vocês, esse era um pensamento grego. Mas quando você vai na Bíblia e Deus fala de sabedoria, a sabedoria está ligada à prudência. Versículo que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 é um texto, ainda que seja poético, né? Que está entre os 5 livros ali de poesia hebraica. É como se a sabedoria fosse personificada. É como ele estivesse falando, eu a sabedoria. Último versículo que nós lemos aqui. Eu a sabedoria. E sempre fala de sabedoria, prudência, prudência. E o que se espera de você saber e entender que essa sabedoria traz prudência? A prática. Então a sabedoria, para nós fecharmos o pensamento aqui, na aplicação de Tiago, ela tem a ver não só com conhecimento intelectual, que você vai saber da fé, mas com uma prática, é a conduta cristã da qual você vai agir. Então isso que é interessante de Tiago usar esse termo de sabedoria. Nós temos um versículo muito conhecido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Olha só, no mesmo versículo aparece a prudência e aparece a sabedoria. Por quê? Porque elas estão ligadas. Então o conhecimento do santo é sabedoria, que é a prudência. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha que interessante. Então, num contexto bíblico, a sabedoria ela tem a ver com você conhecer e você praticar. Queridos, preste atenção. Sabedoria é diferente de inteligência. Você pode conhecer uma pessoa muito inteligente, mas inteligente. Você olha assim e fala, meu Deus, como essa pessoa se expressa bem, como ela entende dos assuntos. Você fala de política, você fala de ciência, você fala de sociologia, você fala até de religião. Essa pessoa entende. Você olha e fala assim, nossa, que pessoa inteligente. Mas vou pegar um exemplo. De repente é um homem. Você chega em casa, ele é extremamente bruto com a esposa. Extremamente ignorante. Ele não trata bem os filhos. Dá só um exemplo, ele é mal educado. Esse homem está sendo inteligente ou sábio? Bom, sabedoria ele não tem nenhuma. Ele pode ter inteligência, que só está focando no entendimento. Mas a sabedoria ele não tem. E quem tem sabedoria? Aqueles dos quais rogam ao Deus de toda a sabedoria. Porque quem concede sabedoria? O próprio Tiago vai falar em sua carta. Deus. Deus que dá sabedoria. Não é à toa que ele diz, peça. Peça a Deus sabedoria. Então, queridos, o temor do Senhor, porque ele é o princípio da sabedoria. Só assim, homens e mulheres podem ser sábios, a partir do momento que eles conhecem o Senhor. Então, sabedoria na Bíblia é você saber do princípio e praticar esse princípio. É você estar sendo sábio. Não é só você conhecer. Você conhecer, você pode estar sendo inteligente, mas não sábio. O sábio entende, pratica. Entende, vive. Pastor, aprendi o princípio aqui, como uma esposa deve ser. Pois é, irmã, seja sábia. Aprendeu, pratica. Pastor, aprendi o princípio de como um jovem deve ser. Entendeu o princípio? Entende, pratica. Aí você vai ser sábio. O que nós devemos caminhar, queridos, rumo a essa perfeição que nós ouvimos, de sermos íntegros, né? Sermos perfeitos, é entender princípio e praticar princípio. Entender princípio, praticar princípio. E aí, num contexto geral de Tiago, né? Ou seja, a sua fé vai refletir a sua prática. Como pode uma fonte de água doce
vai emanar dessa fonte água amarga? Não pode. Por quê? Porque espera-se daquele cristão que entendeu a fé, que é convertido, ele olha para o pecado e ele fala assim, peraí, o pecado não pode me dar prazer. Ainda que meu coração enganoso olhe para isso e tente flertar com isso, eu falo, eu não posso, porque eu sou crente. As práticas dele é a luta contra o pecado e não desfrutar o pecado. Por quê? Porque ele é uma fonte, usando a aplicação de Tiago, de água doce que não vai jorrar água amarga. Por isso que dos frutos conhecereis a árvore. Então, na verdade, queridos, como eu disse a você, talvez alguns estudiosos, né, e na época da história da igreja, olhar para a carta de Tiago e falar assim, nossa, a carta de Tiago é tão prática. Pois é, mas a prática ela está ligada à vida cristã. Ou seja, a prática é o resultado da sabedoria daquele cristão que entendeu o princípio do Senhor. Então, a primeira coisa, precisamos entender. Como eu disse a você, nos livros poéticos, né, fala-se muito da questão da sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O interessante é que Provérbios, que dá esse foco maior, por assim dizer, na sabedoria, nós vamos ver que se nós colocarmos, não resumimos, que a gente não vai conseguir resumir esses preciosos livros, né? Mas se nós colocarmos sofrimento no livro de Jó, uma palavra que defina, oração no livro de Salmos, conduta no livro de Provérbios, vida, reflexão sobre a vida no livro de Eclesiastes e relacionamento no livro de Cantares, nós vamos ver que é o conhecimento da sabedoria e a prática da sabedoria. Isso é maravilhoso quando a gente entende. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, preste atenção. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então o Senhor é o Deus da sabedoria. Irmãos, todo crente, escutem bem, todo salvo deveria ser sábio. Todo. Ele controla a fala dele. Ele controla o comportamento dele. Porque ele tem domínio próprio, né? Fruto do Espírito, a carta aos Gálatas que nós vimos. Ele controla o pensamento dele. Quando eu digo controlar, não é como um robô que se aperta um botão. Não é isso, você sabe muito bem disso. Ele vai lutando contra isso. Mesmo porque, vamos juntar as duas cartas, carta de Tiago com a carta aos Gálatas, ele vive sob o Espírito. Então ele vai conseguir lutar contra essas coisas. Isso que eu quero dizer com controlar. Ele vai viver, ele vai entender que Deus há de lhe dar sabedoria. Deus há de lhe dar sabedoria. Porque ele sabe que ele necessita. Sabedoria na Bíblia, várias vezes é citada, por exemplo, com Bezalel. Bezalel foi um homem que Deus dotou de habilidade e sabedoria para fazer todo o artifício lá na época do tabernáculo. Os ofícios lá, os desenhos, trabalho com ouro, trabalho com prata, Bezalel, Deus deu sabedoria para ele fazer. Eu queria que você fosse num texto, queridos, muito importante, Deuteronômio capítulo 4. Não deixa a marcação de Tiago aí que a gente já vai voltar rapidamente. Mas Deuteronômio capítulo 4, olha o que o texto diz. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Queridos, aqui, Moisés está dizendo ao povo, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 5. Olha o que Moisés diz ao povo. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais possuir. O que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo, olha, eu tenho ensinado para vocês os estatutos e os juízos que Deus mandou, para que quando vocês chegarem na terra, vocês vão praticar esses estatutos e mandamentos. Qual era o versículo 6, queridos? Preste atenção, olha o que diz. Versículo 6 nos diz assim, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão. O que os povos dirão? Certamente, este grande povo é gente sábia, inteligente. O que daria sabedoria e inteligência para o povo de Deus?
guardar os estatutos e os juízos do Senhor. Quando eles chegassem na terra, o povo ia olhar e falar assim, essa gente é muito sábia. Olha como ele lida com os negócios dele. Olha como eles vivem em família. Olha como é que eles se relacionam. Olha como é que eles cultuam. Olha, irmãos. Então isso faria com que o povo olhasse para Israel, para o povo de Deus, e falasse, olha como é que eles vivem. Ou seja, os princípios que eles aprenderam, eles praticaram. Por isso que a ideia de ouvir, né? No conceito bíblico, ouvir, não é somente conhecer, saber, ouvir para ter conhecimento, é ouvir e praticar. Olha o que diz ali o versículo 7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. O que Deuteronômio 4, 5 a 7 está nos dizendo? Este relacionamento, preste atenção nisso, irmãos, este relacionamento que você tem com Deus faz de você sábio. Por isso, queridos, que a imaturidade, nós vamos ver a inconstância, não é abençoada por Deus. Deus não admira a ignorância. Às vezes nós chegamos assim, ai pastor, eu ainda não sei a Bíblia. Tudo bem, nós estamos aprendendo, eu também estou aprendendo, nós todos estamos aprendendo, eu sei disso. Mas você está buscando aprender? Você está dizendo isso há 20 anos? Deus não abençoa a ignorância. Deus te deu um livro, 66 livros dentro de um livro. Então você está 50 anos falando, eu sou novo na fé. Está errado. Ué, você não está buscando sabedoria? Se sabedoria, ela é dada por Deus, nós vamos ver quando o Tiago diz que a gente deve pedir. Se sabedoria é dada do ponto que eu vou guardar os mandamentos do Senhor, ou seja, eu vou aprender e praticar, como é que eu passo 50 anos falando, eu sou novo na fé? Espera aí, tem alguma coisa errada. Ou com a palavra de Deus ou com você. Eu prefiro achar que você está errado. Aliás, eu tenho certeza que você está errado. E não a palavra. Nós precisamos crescer. Veja só o que Moisés diz. Quando o povo chegar na terra e olhar para vocês, falar assim, essa nação é sábia. Quero te fazer uma pergunta, meu irmão. As pessoas que estão ao teu redor, elas olham para você e veem em você sabedoria? Ou veem em você uma pessoa completamente inconstante? Muda de acordo com as circunstâncias. Não consegue ter o domínio próprio de falar, peraí, alguém tem que pensar aqui e esse alguém sou eu. Porque Deus me deu sabedoria. Ou não? Crente precisa ser sábio, meu irmão. Crente precisa ser sábio. Será que você ainda está continuando a só murmurar, mas já aprendeu que isso não agrada a Deus? Já aprendeu que isso não agrada a Deus, mas você ainda continua nisso, vai continuar nisso ainda? Que falta de sabedoria é essa? Que falta de dependência de Deus? Que falta de conhecer os princípios do Senhor? Dá uma lida em Êxodo. Vê lá quando o pessoal atravessou, a partir do capítulo 12. Olha, pode ler todo o capítulo de Êxodo, né? Aliás, lê todo o livro de Êxodo, na verdade. Mas a partir do capítulo 12, eles atravessam o mar ali. E vão viver no deserto. Vê o que acontece com a murmuração lá. Dá uma lida. Lê em casa. Depois disso, para de murmurar. Para com isso. Seja sábio, seja sábia. Fala assim, não posso. Está errado isso. Eu preciso não só saber dos princípios, eu preciso praticar os princípios que eu sei. Salomão pediu sabedoria, não foi? O que aconteceu, queridos? Deus deu. Mas sabe o que é interessante no pedido de Salomão? Eu vou ler para você, para você prestar bem a atenção aqui. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, Salomão diz, agora, pois, ao Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Ou seja, Senhor, o Senhor me fez reinar. Eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Eu não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. O que Salomão está dizendo? Deus, o Senhor me colocou aqui como rei desse povo. O Senhor me colocou como rei desse povo. Esse povo que o Senhor escolheu, o Senhor me deixa como rei, mas eu não sei como me conduzir. Eu não sei como fazer. Então, dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo. Olha, queridos. Para julgar a teu povo, para que
prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. O que é que Salomão falou? Senhor, me dá sabedoria, porque eu vou julgar o povo do Senhor, e esse povo é do Senhor, o Senhor que elegeu. Senhor, me dá sabedoria. Irmão, que todo pastor, que todo líder deveria pedir. Senhor, me dá sabedoria, porque o povo é teu. Eu preciso de sabedoria para conduzir. Eu não quero fazer as coisas porque eu acho que é assim. Eu não quero fazer as coisas porque pela minha experiência, eu já vi isso acontecer em tantos lugares. Eu não quero fazer porque, olha, lá fez isso e ali fez isso, aqui também vou fazer isso. Calma, calma. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso conduzir o povo do Senhor. E é tão interessante isso que Deus se agradou, como diz o versículo 10 do capítulo 3 de 1 Reis. E disse Deus, já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste, preste atenção, entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Eita! O que Deus concedeu a Salomão em abundância? Sabedoria. Peça, meu irmão, sabedoria a Deus. Nós vamos olhar agora, como Tiago diz. Volta lá para a carta de Tiago, capítulo 1. Olha o que Tiago diz, queridos. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Espera aí, Tiago, você está dizendo, se eu achar que precisa, eu peço a Deus? Não, queridos. Sabe o que é interessante? Peça a Deus está no modo imperativo. O que significa modo imperativo? Ordem. Pastor, segundo o versículo eu percebi que eu preciso de sabedoria. O que eu devo fazer? Peça. Peça a Deus. Ai, pastor, estou com dificuldade, tem aquela situação. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Eu estou aqui à disposição para te ajudar. Em todos os momentos. Eu quero ser um pastor que esteja presente, te ajudando a desenvolver sua vida cristã. Mas na sua intimidade, você deve pedir a Deus sabedoria. Porque às vezes, queridos, e muitas vezes, você vai precisar discernir. E quando eu digo você, é você mesmo. É naquele momento. Você e Deus. Você vai falar assim, eu preciso tomar essa decisão. Tomar decisão nunca é fácil, irmãos. Quero que vocês saibam disso. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Porque, além de nós pesarmos os dois lados, nós sabemos que talvez um vai ficar entristecido. Vai ser muito difícil a gente querer conciliar os dois lados. Muito difícil. E diante disso, qual lado está certo? Eu olho para mim. Eu falo assim, eu não tenho o poder, Deus tem. Então, se Ele me deu a capacidade e o papel de dirigir, de tomar decisão, eu vou estar na dependência do Senhor. Uma das coisas que ficou marcada na minha vida ministerial, né, foi aquela pregação do pastor Clodoaldo, quando ele fez aqui no aniversário da nossa igreja. Gente, como eu fiquei impactado com aquela mensagem. Mas uma frase, uma aplicação daquele culto me chamou muita atenção. Ele falou assim, pastor, mas nós vamos seguir o pastor. Mas se o pastor levar a gente para o buraco? Aí o que ele falou? O pastor é o primeiro a cair. Eu achei interessantíssimo isso. Por quê? Porque ele vai discernindo para tomar decisões. E ele crê que esse é o caminho certo. Você espera que, como aquele que está à frente tomando decisão, ele está dependendo de Deus. Ele está pedindo a Deus sabedoria para fazer aquilo. E se assim ele foi, você está seguindo, você fala, Senhor, eu dependo do Senhor. Se o Senhor me colocou essa autoridade, eu vou seguir. Seja feita a tua vontade. É assim que mulheres devem viver. É assim que filhos devem viver. É assim que homens devem viver. Porque a ideia de submissão, né, lá em Efésios, né, a sujeição é de todos a Cristo. Então o homem vai se sujeitar ali literalmente ao que Cristo está dizendo. Então, queridos,
É dependência de Deus, de todos nós. Então, quando você toma uma decisão, você sabe que você não está querendo favorecer nenhum e outro, porque a Bíblia é contra o partidarismo, né? Você vai tomar a decisão porque você está fazendo o que agrada a Deus. Deus me dá sabedoria. Mas o texto, queridos, além de dizer que a gente tem que pedir a Deus, rogar a Deus, suplicar a Deus, é isso tudo na palavra peça ali, ele diz que Deus concede a todos. A todos quem? Quem Paulo está falando? Aos dispersos das 12 tribos? Aos irmãos? Não é isso? Então Deus concede. Meu irmão, você está querendo sabedoria? Peça a Deus. Você está vendo que está faltando sabedoria para você? Peça a Deus. Deus vai te dar. As palavras depois desse versículo são maravilhosas, queridos. Porque diz que a todos dá liberalmente. Sabe o que quer dizer? Generosamente. Sabe o que quer dizer? Livremente. Sabe o que quer dizer? Para ficar mais claro para nós assim, é como se Deus estivesse de coração aberto lhe dando sabedoria. É um prazer para Deus. Lembra de Salomão? Texto que eu li para os irmãos? Pediu sabedoria, Deus concedeu sabedoria a ele. Deus deu sabedoria para Josué. Deus deu sabedoria para Bezalel. Deus que é o Deus da sabedoria, Ele concede. Então, peça a Deus. Deus dá livremente. E a ideia do impropera, né? Na tradução, a revista atualizada diz, e nada lhes impropera, o Senhor não censura. O Senhor não nos reprova. Por exemplo, você pede a Deus sabedoria hoje, aí amanhã você vai pedir de novo. Deus vai chegar, já te dei ontem, gente. Poxa vida. Eu já dei ontem. Aí você vai pedir a outra semana, Deus vai chegar para você, não, já faz uma semana que estou te dando sabedoria. Não, Deus não faz isso. Ele não censura. Ele não nos julga por nossa falta de sabedoria, porque Ele sabe que nos falta sabedoria. Pelo contrário, Ele tem prazer, o coração aberto de nos dar sabedoria. Por isso que Ele não impropera. Por isso que Ele não censura. Ele não lança ao rosto, é uma outra tradução que a gente poderia trazer esse texto. Ele nada lhes impropera. Agora, o final do versículo 5 ainda diz outra coisa, queridos. E se Ele há concedida. Qual que é a ênfase que está aí, queridos? Se você parar para pensar, e sabe o que é interessante? É como se fosse assim, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera. E Ele dá, e Ele concede. É como se o texto estivesse dizendo isso. A ênfase do versículo é você saber que se você precisa de sabedoria, e você vai chegar à conclusão que você precisa de sabedoria, Deus dá. Deus dá, meu irmão. Então não tem justificativa para você ser imaturo. Ah, pastor, eu não estudei muito. Mas não é questão com o estudo, não é um intelectual, meu irmão. Não é intelectual. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu tive uma tia, já está com o Senhor, ela não sabia ler. Ela sabia texto da Bíblia de cor. Vai explicar isso, irmãos. Ela não sabia ler. Ela citava textos da Bíblia de cor. Sabe o que ela fazia na pregação? Que prestava atenção na pregação. Ela ouvia a palavra. O que ela podia se dedicar, ela se dedicava. Isso não impedia dela viver com o Senhor. Toda vez que eu estava vendo que a mulher estava cantando hino. Era isso. Lembro que no passado ela orava para eu conhecer o Senhor. Numa época, você já sabe um pouco do meu passado, né? Que eu já vivi nesse mundo aí, já vi tocando pagode. Bem no passado, muito passado já, né? Graças a Deus, Deus me converteu. Eu lembro quando eu saía para ensaiar, ela pedia a Deus para que Deus convertesse meu coração. Eu fui saber isso muito tempo depois. Crente. Então peça a Deus, para de ficar com esses pecados que alguns chamam de pecado de estimação. Que estimação? Você tem que ter estimação com o pecado, meu irmão? Não, pastor, isso aqui é pecado chefe, então pede demissão. Ele não pode ser seu chefe, não. Você é crente. Mas isso não pode dominar a minha vida, não. Romanos 6 diz que o pecado não pode ter domínio sobre mim, então não posso. Eu sou sábio. Isso está errado, está errado. Está errado ser maledicente. Eu não posso ser maledicente, gente. Pronto. Eu não posso falar mal. Ai, minha língua está coçando. Então joga um remédio aí na sua língua, está coçando para coceira e para. Está errado. Maledicência é pecado. Ah, pastor, mas não é que parece que é mais forte do que eu. Você é mais forte que eu, você está com problema. Você está com problema sério.
Quer uma dica? Você vai falar de alguém, fala bem. Se for falar mal, fica quietinho. Vai ser joia. Vai ser muito bom. Nós vamos viver bem assim, dessa forma. Entende, queridos? O cristão vive dessa forma. Ele entende a Bíblia e fala assim, não, isso é um princípio de Deus, eu vou viver dessa forma. Eu não posso deixar, se Deus dá sabedoria. E o pastor falou, lá no versículo 5, que no original está dizendo, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E ele dá, e ele concede. Ou seja, ele dá, e ele concede. Então, está claro que Tiago está dando uma ênfase. Peça, meu irmão. Peça, meu irmão. Como é que eu vou passar por essa provação? E o texto está dizendo aqui, Tiago manda escrever para a gente, chegou aqui a carta do Tiago, e o Tiago começa a carta dizendo que tem provação, a gente passa com alegria na provação. Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu vou chegar a essa situação tão difícil, de perseguição, por exemplo, e saber que isso daqui está no controle do Senhor e o Senhor está permitindo? Senhor, meu coração não está entendendo isso, mas me dá sabedoria. Eu lembrei de uma coisa. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis, são retos, são justos e dá sabedoria aos simples. Os simples ali não é pobre não, queridos. Sabe quem são os simples ali? A pessoa que tem o pensamento assim, sabe? Que divaga, sabe assim? A pessoa meio sem firmeza nos seus pensamentos. Essa é a ideia dos simples. O que dá sabedoria? A lei do Senhor. Você tem a lei do Senhor? Está aí, na sua mão. Então você precisa de sabedoria. Está na sua mão. Olha aí. Olha os meios. Olha o meio de graça que Deus está te dando hoje para você ouvir sobre a sabedoria. Então você e eu precisamos ser sábios, queridos. Peçamos a Deus. No imperativo, seguindo essa ordem. Agora, queridos, olha só que interessante. Vira a sua página no capítulo 3 da carta de Tiago. Preste atenção. Se você leu a carta de Tiago nessa semana, não sei se você percebeu isso, mas essa semana você pode ler percebendo isso. Parece que Tiago dá um esboço no capítulo 1 do que ele vai tratar nos demais capítulos. É muito interessante. Lembra que nós estamos falando de sabedoria. Tiago já traz esse assunto de sabedoria. Pedir a Deus. Olha o que ele diz no capítulo 3, no versículo 13. Permitindo o Senhor, chegaremos lá. Mas se Jesus voltar antes disso, né, nós aprenderemos com Jesus. Né? Capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder nas suas obras. Quem que diz aí que é sábio e inteligente? É sábio? É inteligente? Então está vivendo dessa forma. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Se você não está vivendo como um crente, saiba, essa sabedoria que você está tendo é do mundo. Essa sabedoria não é de Deus, não. Não é do alto, não. Pois, onde há inveja, sentimento faccioso, sabe a divisão, essa ideia aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Como é que é a sabedoria que vem do alto? Eu estava estudando, né, para falar sobre a sabedoria agora no capítulo 1. Falei assim, mas já dá vontade de ir para o capítulo 3. Não? Quando a gente chegar lá, a gente vai ouvir mais sobre a sabedoria. Mas sabe o que é interessante, queridos? Essas duas sabedorias. A sabedoria natural é você ter as práticas da sua natureza pecaminosa. Essa é a sabedoria natural. Essa é demoníaca. Essa é animal. Essa não vem do alto. Mas a sabedoria de Deus, e essa sabedoria da qual nós precisamos pedir, essa sabedoria pura, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É essa que nós devemos pedir.
sabedoria para viver igreja, sabedoria para praticar princípios, sabedoria para não ter uma vida dupla, uma vida de aparente cristão e depois não ser cristão. Não existe isso. Isso é coisa do mundo. Você é crente. Você é convertido. Convertido vive como convertido. De novo, a máxima da carta de Tiago, fé sem obras é morta. Então, queridos, peça essa sabedoria, que Deus é o doador dessa sabedoria que vem do alto. É interessante que, como eu disse a você, Tiago faz alusões, por exemplo, do Sermão do Monte, né? Eu disse a vocês. Se você olhar lá no capítulo 1, no versículo 2, diz que tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. No Sermão do Monte, não precisa ir lá, eu leio para você, do capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que o texto diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Lembra que eu disse a você? Não é uma citação que Tiago faz, é uma alusão. Ou seja, tem como passar por alegria nas provações? Tem, porque Jesus já falou que nas perseguições nós podemos exultar. Nas perseguições nós podemos exultar porque muitos já sofreram isso no passado. E outro, o nosso galardão está guardado com Deus nos céus. Então a alegria na provação, Jesus já disse. Tiago diz no capítulo 4 que a gente está arrumando, né, a perfeição para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Outra alusão do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, Tiago traz a alusão de ser perfeito e íntegro, coisa que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Agora, irmãos, Tiago diz: peça a Deus. Que coisa interessante. Jesus já havia dito isso. O que ele diz? Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai-vos e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Ou seja, peça, porque o Senhor Jesus diz que você peça e Deus vai te dar. Bata e abrir-se-vos-á. Busque e você vai achar. O Senhor Jesus já disse isso. Faça isso, meu irmão. Peça. Peça com a mesma ênfase que o Senhor Jesus Cristo já disse no sermão dele que nós devemos fazer. Agora, é interessante o seguinte, queridos. O versículo 6, que é a sequência do pensamento, ele já diz: peça. E esse peça é novamente um imperativo. Você vai pedir. Só que agora, ele não... Lembra que eu falei de Provérbios, que vai dando mandamentos para a gente? E parece que ele não está dizendo a mesma coisa. E algumas vezes realmente muda a ênfase de um provérbio para outro, né? Agora, é como se Tiago fala assim: eu não vou falar agora da sabedoria. Ele não está dizendo isso, claro, né, irmãos? Eu não vou falar agora da sabedoria. Agora eu vou falar da oração. Da forma como vocês vão pedir sabedoria. Como vocês vão pedir sabedoria? Versículo 6. Diz assim: peça, porém, peça a o quê? Peça a sabedoria, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vamos devagar nesse versículo aqui. Porque senão você vai falar assim: então, pastor, já encontrei a chave. Pensamento positivo. Eu vou pedir, eu creio que eu vou conseguir. Olha, pensamento positivo. Opa, a palavra tem poder, vou receber. Não é nada disso que o Tiago está dizendo, queridos. Nada disso. Vamos entender a ênfase aqui. Tiago está dizendo: peça, porém, ou seja, continue pedindo ao Senhor. Peça enfaticamente. É uma ordem, peça a Deus. Mas você vai pedir com um coração daquele que crê que Deus concede. Lembra que ele já falou antes que Deus dá, que Deus dá, que Deus concede, que Deus não censura?
Então, se esse Deus concede, você não deve pedir a Deus falando, ai, mas será? Como será? Não, Deus te dá. Não é duvidando. Porque quando você está duvidando daquele que concede. Então, se você está desejando sabedoria e acha que Deus pode não te dar, talvez o seu ânimo é dobre. É o que ele vai falar daqui a pouquinho, a gente chega lá. Então, meus irmãos, Tiago não está dizendo pensamento positivo. Olha, pensa, vai conseguir, você vai conseguir. Conseguir. Não é nada disso. Ele fala assim, olha, você vai olhar, literalmente isso, você vai olhar para Deus e vai falar, Deus é o Deus de toda sabedoria. Concedeu sabedoria a Bezalel, concedeu sabedoria a Josué, concedeu sabedoria a Salomão. Jesus Cristo crescia em graça e sabedoria. A sabedoria é um tema da palavra de Deus. Deus quer que eu seja sábio. Deus fala para eu crescer na fé, eu ser amadurecido. Eu estou rumando à perfeição, ou seja, não há dúvida que esse Deus me dá sabedoria. Como eu vou lidar com meu marido em casa? Uma esposa faz essa pergunta. Mas ele é difícil nisso. Meus filhos são difíceis nisso. Eu tenho dificuldade em administrar a minha casa ali. Mas espera aí. Onde está o princípio do Senhor? Na lei dele. O que a lei diz com relação a donas de casa? O que a lei diz com relação à esposa? O que a lei diz com relação à mãe? Eu preciso exercitar esses princípios dos quais eu aprendi. Se eu não aprendi, eu preciso pedir a Deus sabedoria para conhecê-los. Tendo sabedoria para conhecê-los, eu quero praticar. Só que, pastor, eu tenho dificuldade nessa área. Por exemplo, essa irmã perguntando. Então, minha irmã, ore a Deus, que Deus vai te dar sabedoria. Não duvide que Ele concede isso, porque o Deus é o Deus de toda sabedoria. Não tenha um pensamento inconstante. E é isso que essa palavra que vai tratar a questão da fé. Ele diz assim, ó, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Interessante essas aplicações práticas, né? Impelida e agitada pelo vento. O que faz uma onda, se você já viu na televisão, se você já presenciou uma onda, né? No mar, o que ela faz? Ela vai seguir o que o vento vai determinar. Se o vento estiver indicando para um lado, a onda vai seguir para aquele lado. Se ele mudar, vai seguir para o outro lado. Se o vento não é tão forte, a onda vai ficar mais mansa. Se ele for mais forte, ela vai ser agitada. Ou seja, a onda, ela muda. Ela é inconstante. Ela não tem firmeza. Então, o que Tiago está dizendo? Não seja igual a onda do mar agitada. Seguindo sem firmeza, inconstante, segundo os movimentos que acontecem na sua vida. Não seja assim. Diante de Deus, você fala assim, peraí, Deus é o Deus que não muda. Eu não quero duvidar. Isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes você fala assim, pastor, mas às vezes eu tenho dúvida. Às vezes acontece mesmo, queridos. Por exemplo, o homem, o pai daquele homem que foi liberto do espírito imundo, ele diz assim, Jesus fala, pergunta para ele, né, o histórico ali, daquele rapaz, lá em Marcos capítulo 9, e ele diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ele falando para o Senhor Jesus, da libertação que o Senhor podia dar, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha que interessante, queridos. Então o próprio homem entendia que a fé dele precisava ser amadurecida. E Deus abençoou aquele homem. Então você entender que a sua fé precisa ser amadurecida, certo. Isso é correto. Nós precisamos amadurecer na fé. Agora, você duvidar de que Deus concede sabedoria a você, aí você está errado.
Então entenda a questão da dúvida, né? Muitas vezes nós duvidamos da nossa falta de fé, mas não podemos duvidar daquele que concede liberalmente sabedoria a nós. Então o fato de nós orarmos com sabedoria, crendo que Deus faz, não crendo e não crendo. Ah, Deus pode fazer. Ah, acho que Deus não pode fazer. Ah, eu confio plenamente em Deus. Mas tem tantas pessoas, tantas coisas, tantas circunstâncias, está igual a onda. A onda que vai batendo e vai mudando. Não, inconstante não. Não é à toa que Deus não abençoa inconstância. Olha o que ele diz no versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar de Deus alguma coisa. Não vai. Não suponha que ele vai receber de Deus alguma coisa. Por quê? Porque o problema dele está no coração dele. Ele realmente não crê que Deus tem todo o poder. Por isso que ele duvida. Por isso que ele é inconstante. Deus fala, não vai receber. Não vai receber. Ele tem um problema de confiança, ele tem um problema de coração, ele não depende. Agora, imagina você, meu irmão e minha irmã, vivendo na dependência do Senhor, fala, peraí, eu sou crente, Senhor, tem essa situação, eu preciso de sabedoria, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso agir, e a palavra do Senhor me diz isso, isso e isso, mas eu ainda, Senhor, eu preciso amadurecer essa fé. Ah, queridos, Deus é com você. Deus é com você, tenha certeza disso, não duvide. Não fique como os incrédulos ficam. Ah, agora eu vou dar sorte, né? Já ouviu falar da sorte? A sorte aparece muitas vezes. Nossa, eu dei sorte. Olha, agora eu dei sorte. Não, um crente não dá sorte. Ou má sorte. Para com isso, gente. O crente, ele vive na providência de Deus. O Senhor está no controle da vida dele. Ele depende do Senhor. Ele tem intimidade com o Senhor. Não é sorte. Não é acaso. É providência. É dependência. É intimidade com o Senhor. Então, Tiago diz assim, olha, não suponha que esse homem vai alcançar do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Sabe o que é a ideia de ânimo dobre? Mente vacilante. É literalmente duas almas. Pensa uma coisa, pensa outra. Pensa uma coisa, pensa outra. Essa é a ideia do ânimo dobre. É uma mente duvidosa. Uma mente dupla. Ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, nós precisamos viver na certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor é soberano. Então, meus irmãos, eu vou viver como crente que depende do Senhor. Sabe o que é interessante? Essa ideia de ânimo dobre, de ter uma mente dupla, literalmente, na tradução da palavra, duas almas, foi condenada pelo Senhor. O Senhor fez uma aplicação para com os fariseus e os escribas. Quando eles iam trazer o corban lá, a oferta, não iam cuidar dos pais, mas iam trazer a oferta. Olha só o que ele diz. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele fala isso em Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9. O que o Senhor está falando? Vocês estão trazendo oferta. O problema é o seguinte, vocês não estão cuidando do pai de vocês. Vocês estão achando que isso é certo, está achando que vai enganar a Deus. Vocês estão adorando a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está distante. Vocês são de ânimo dobre. Vocês falam assim, ora adoro a Deus, ora eu preciso cuidar das minhas coisas. Ora adoro a Deus, ora eu preciso cuidar das minhas coisas. Ou seja, eu confio em Deus, mas ao mesmo tempo sabe como é que é. Ou seja, você não tem firmeza. Você tem dois pensamentos. O Senhor Jesus também diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. A ideia do inconstante, queridos, é aquela pessoa desassossegada. O crente não pode ser assim, não. Tem que ter firmeza, meu irmão. Minha irmã, tem que ser sábia. Aprendeu? Opa, vamos viver. Porque o Senhor Jesus diz que não só uma parte da vida dessa pessoa, mas diz que em todos os seus caminhos. Sabe o que ele está dizendo?
em toda a conduta da vida dessa pessoa, ela é assim. É uma mente dividida. Por isso que, para o cristão não tem vida secular. Não, pastor, eu sou crente, olha, domingo eu sou um crente fiel, uma benção. Mas na segunda, sabe como é que é? Matar um leão por dia, sabe como é que é esse mundo, tal. Não, tem vida secular. Você é crente aqui, você é crente lá, você é crente em todos os lugares. Tem uma vida dupla. Vida dupla não é crente. Simples assim. É tão claro quanto isso. Se você é algo em 4 paredes que você diz que é uma adoração ao Senhor, mas sai dessas 4 paredes, você acha que você não está sendo visto pelo Senhor? Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Hipócrita. Hipocrisia. Deus está servindo a quem? Deus está dizendo assim, peraí, ou serve a Deus ou não serve a Deus. É essa batida da carta de Tiago. Crente vai viver como um crente. Salvo vai viver como um salvo. Não existe essa questão, queridos. É tão claro quanto isso. Fora disso, não há conversão. Fora disso, não há encontro com o Senhor. Quando Jesus resumiu o mandamento, chegaram os escribas, né? Tendo ouvido discussão lá entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido. Aí eles perguntaram para o Senhor Jesus, olha só, qual o principal de todos os mandamentos? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 28 e 30, essa passagem. Jesus respondeu da seguinte forma, olha, o principal mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele começa dizendo assim, Shema Israel. Esse é o Shema. Shema Israel Adonai. Eloheinu Adonai Ehad. Resumiu a lei. E aí Jesus completa dizendo assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus. E ele diz assim, de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava dividindo o homem, se é tricotomia, corpo, alma, espírito? Ou é dicotomia, corpo e alma? Não. O Senhor está dizendo assim, integralmente você tem que amar Deus. Integralmente. Não é só quando você canta. Não é só quando você lê a Bíblia. Não é só quando você ora. É em todos esses momentos. É como quando você trabalha, quando você se relaciona. São suas amizades, são os seus pensamentos, são os seus desejos, é o seu coração, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de agir no seu trabalho, como você é em casa, como você é com a sua esposa, como você é com o seu marido, como você é com o seu pai. Você vai adorar a Deus integralmente, de todo o teu entendimento, coração, alma, corpo. Ou seja, o homem integral, ele ama a Deus. Ele vai viver para agradar a Deus de forma integral, não é parcial. Então, ou seja, na sua conduta, pegando o texto de Tiago ali, ele não é de ânimo dobre, ele não é duvidoso, ele não é uma mente dupla. Ele vive como um crente na igreja, ele vive como um crente fora da igreja. Ué, simples assim, porque ele é um só. Ele adora a Deus integralmente. Então, queridos, Tiago começa falando, peça sabedoria, e diz falando, como pedir sabedoria. Para quê, queridos? Para que nós, ao termos essa sabedoria, ao rogarmos a Deus por essa sabedoria, dessa forma que Deus se agrada, nós vamos viver dessa forma, como crente. Como aqueles que vão ser luz de Cristo nesse mundo. Nesse mundo que jaz no maligno. Nesse mundo de maldade, de injustiça, de perversidade, de promiscuidade. Mas vai ter um crente lá. Você, eu, que vamos testemunhar de Cristo. Pastor, todo mundo está fazendo. Pois é, mas e daí que todo mundo está fazendo? Todo mundo está obedecendo a Deus? Não. Então, você está obedecendo a Deus? Tô. Então faz o que agrada ao Senhor. Ponto. Viva de uma forma que a sabedoria seja para você um pedido constante, meu irmão. Você e eu precisamos, queridos. As situações da nossa vida, elas vão acontecendo, vão se apresentando de várias maneiras. Muitas vezes nós, pastor, eu não sei o que fazer. Pois é, minha irmã. Pois é, meu irmão. Sabe o que eu cheguei à conclusão?
junto com você, nós não sabemos o que fazer. O que nós vamos fazer? Vamos pedir a Deus junto. Vamos orar a Deus. Senhor, nos dê sabedoria. Eu quero agir como um crente. Eu quero fazer como um cristão. Não quero ter vida dupla. Não quero ter mente dividida. Não, eu sou crente integralmente em todas as áreas da minha vida. É assim que eu devo viver. É assim que eu demonstro que eu estou obedecendo ao mandamento, ao primeiro mandamento ao qual Jesus falou. Amar a Deus integralmente, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos dê sabedoria. Que ela seja um pedido meu e um pedido seu, perseverantemente. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de nós podermos orar ao Senhor e aprender a Tua palavra. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria. Queremos pedir sabedoria para a nossa igreja, para agirmos de maneira a glorificar ao Senhor. Queremos ser uma igreja sábia, Senhor Deus. Queremos ter não somente uma demonstração de testemunho para que outros vejam, mas sim para que o Senhor seja glorificado no nosso comportamento, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver. Pai, nos ajuda a sermos sábios, sinceros na Tua palavra. Queremos viver como cristãos, Senhor Deus, homens e mulheres que querem obedecer e viver segundo a Tua palavra. Dê-nos, Senhor Deus, sabedoria. Nós confiamos que o Senhor nos dá liberalmente. O Senhor nos concede, segundo a Tua graça, como um coração aberto para dar aos Seus servos. Nos dê sabedoria, Senhor Deus. Alcance pessoas no nosso meio com a salvação de Cristo Jesus, porque só o Senhor pode conceder essa sabedoria que vem do alto, sabedoria pura que vem do Pai das luzes. Nós Te louvamos, Deus, por tudo. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra tenha tocado os nossos corações, tenha impactado realmente a nossa vida, Senhor Deus, a ponto de nós sabemos que não somos sábios, mas precisamos ser e vamos pedir, sem duvidar, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém.